Meus amigos, urge celebrar a paz entre o Estado de Israel e o povo da Palestina é o tema objeto da nossa apresentação a partir deste momento. O nosso objetivo consiste em demonstrar a necessidade urgente de celebração da paz entre o Estado de Israel e o povo da Palestina, para evitar a escalada da guerra civil em Israel entre judeus e palestinos, de uma guerra regional entre Israel e Irã e outros países árabes, e até mesmo a eclosão de uma nova guerra mundial envolvendo as grandes potências. Os acontecimentos atuais, em que os palestinos da faixa de Gaza lançam foguetes sobre cidades israelenses, Israel revida lançando bombas e foguetes sobre a faixa de Gaza, que podem evoluir para sua ocupação pelo exército israelense, e o massacre da população em Gaza, precisam ser paralisados. Diferentemente dos conflitos passados, o conflito atual está contribuindo também para a eclosão de uma guerra civil em Israel, envolvendo judeus e palestinos. A paz precisa ser celebrada entre o Estado de Israel e o povo palestino, para cessar a violência entre os dois povos irmãos, judeus e palestinos, e acabar com o banho de sangue que ocorre na região desde o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918. Para melhor compreender o conflito entre judeus e palestinos, convém reconhecer sua história. A partir do segundo milênio antes de Cristo. Nesta época, a Palestina esteve organizada em cidades e estado sob a hegemonia egípcia durante boa parte do segundo milênio antes de Cristo. Nos últimos séculos desse milênio chegaram à Palestina sucessivas ondas de imigrantes ou invasores vindo do norte e do noroeste, das ilhas ou do outro lado do Mediterrâneo, que eram conhecidos como filisteus, que se estabeleceram sobretudo no sudoeste ou costa oeste de Negev e Shefela, onde fundaram vários pequenos reinos, como de Gaza, Asdod, Ascalão, Gate e Ecrom. Paralelamente aos reis filisteus, constituíram-se o reino de Israel ao norte da Palestina e depois o reino de Judá, na zona de baixas montanhas do sul. Entre os antigos povos da Palestina, os filisteus foram os que maior influência exerceram até os últimos séculos da era pré-cristã. Não foi por acaso que foi dado o nome de Palestina a toda a região, isto é, os pais dos filisteus. Os vários reinos palestinos, filisteus e de Israel, coexistiram durante séculos. Em alguns momentos, guerrearam entre si. Em outros momentos, se aliaram para combater o jugo de alguma grande potência da época. A primeira vítima desse processo foi Israel, conquistado e anexado pela Assíria, que era uma grande potência da época. E isso aconteceu em 722 a.C. Desde então, até 1948, não houve nenhuma entidade política chamada Israel na região da Palestina. O judaísmo sempre conservou a esperança de que um dia todo o povo judeu disperso regressaria ao que chamava de a terra de Israel.
Os judeus se defrontaram na sua história com várias diásporas, que dizem respeito às diversas expulsões forçadas pelo mundo e consequente formação das comunidades judaicas fora do que é hoje conhecido como Israel. De modo geral, se atribui o início da primeira diáspora judaica ao ano de 586 a.C., quando Nabucodonosor II, imperador da Babilônia, situada na antiga Mesopotâmia, situada a cerca de 85 quilômetros ao sul de Bagdá, no Iraque, invadiu o reino de Judá, destruindo Jerusalém e o templo judaico, além de deportar os judeus para a Mesopotâmia. No século I, os romanos invadem a Palestina e destroem o templo de Jerusalém. No século seguinte, ou seja, no século II, os romanos destroem a cidade de Jerusalém, provocando a segunda diáspora judaica, fazendo os judeus irem para outros países da Ásia Menor, África e sul da Europa. Com o domínio do Império Romano sobre a Judéia, a maior parte dos judeus que lá viviam emigrou para a Babilônia, que se tornou o maior centro comunitário judaico no mundo até o século XI. Com o triunfo das ideologias nacionalistas na Europa e da ideia de criação do Estado Nacional, surgiu no século XIX, entre os judeus da Europa Central e Oriental, um movimento nacionalista, cujo objetivo era a criação de um Estado dos judeus, sendo este considerado como o único meio de assegurar a identidade e a sobrevivência da nação judaica, assim como de lhe garantir um lugar ao sol entre as demais nações. O nacionalismo judaico tomou o nome de sionismo, palavra que deriva de Sião, um dos nomes de Jerusalém na Bíblia. Inicialmente de caráter religioso, o sionismo pregava a volta dos judeus à terra de Israel. Contrariamente à formação de Israel, da utopia religiosa, o Estado projetado pelos nacionalistas judeus, nesta época, não tinha necessariamente a Palestina por cenário. Os nacionalistas judaicos não tardaram a optar pela Palestina. Esta escolha era natural e bastante mobilizadora, por causa da ligação do judaísmo à Palestina e da atração que ela exerce mesmo sobre muitos judeus que não são religiosos ou originários dessa região. A Primeira Guerra Mundial teve consequências trágicas para a Palestina. É isso que nós vamos falar sobre isso, sobre a problemática do conflito, tem como origem a Primeira Guerra Mundial. A derrota do Império Romano, ou do Império Otomano, que é a Turquia atual, aliado da Alemanha derrotada na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, que exercia dominação sobre a Palestina, que era dominada pelo Império Otomano, teve consequências decisivas para o futuro desta região. Após o conflito mundial, foi criado pelo artigo 22 do Pacto da Liga das Nações, a 28 de junho de 1919, o sistema de mandatos, que se destinava a determinar o estatuto das colônias e dos territórios que se encontravam sob o domínio das nações vencidas, como é o caso do Império Otomano. O mandato britânico, que incluía a Palestina, foi aprovado pelo Conselho da Liga das Nações a 24 de julho de 1922. Então vou lhes mostrar aqui num mapa o que significava o mandato britânico para a Palestina e a Transjordânia. Aqui vocês observam aqui o mapa. A Palestina e a Transjordânia
são exatamente aqui. Palestina corresponde a esse território. Aqui nós temos o Mar Mediterrâneo. Aqui a Palestina corresponde a esse território. Aqui nós temos a Transjordânia. Então o mandato britânico para a Palestina e a Transjordânia corresponde a esse espaço que aqui está. Aqui nós temos o Mar Morto. E aqui nós temos a Síria, que foi controlada pela França. Então houve um mandato francês para mandar aqui na Síria, que também era governada pelo Império Otomano. E aqui nós temos, como no mapa, nós temos aqui o Egito e temos aqui a Arábia Saudita, que não sofreu nenhuma consequência em função dos resultados da Primeira Guerra Mundial. Então, o Império Britânico passou a controlar essa região aqui, a Palestina e a Transjordânia, com base no mandato expedido, aprovado pelo Conselho da Liga das Nações em 24 de julho de 1922. O mandato para a Palestina, o mandato britânico para a Palestina, deixou de considerar como objetivo levar à plena independência a população que então a habitava, isto é, a população palestina. Ao invés disso, promoveu a criação de um lar nacional judaico, isto é, a criação de um Estado judaico, com gente que na sua maioria esmagadora estava ainda espalhada pelo mundo e, por conseguinte, deveria ser trazida de fora. A Grã-Bretanha, potência hegemônica na época, prometeu à Federação Sionista, controlada pelos judeus, que faria todo o possível para o estabelecimento de um lar nacional para o povo judaico. Na Palestina, com a chamada Declaração Balfour, o território que os sionistas pretendiam nele estabelecer o seu Estado era bastante mais vasto do que a Palestina. O que, no caso, os sionistas aspiravam eram mais do que a Palestina que aqui está indicada no mapa. Eles queriam governar essa área aqui também, a Transjordânia. Então, repetindo, o território que os sionistas pretendiam nele estabelecer, o seu estado era bastante mais vasto do que a Palestina. Abarcava toda a parte oeste da Transjordânia, o Planalto do Golã e a parte do Líbano ao sul de Sidão. O obstáculo que impediu o processo da independência da Palestina foi, portanto, isso é importante destacar, o privilégio dado aos judeus para a criação do lar nacional para o povo judaico nesta região, por decisão da Liga das Nações, e que o Império Britânico colocou em prática. Os palestinos viram no patrocínio que deram primeiro a Grã-Bretanha e depois a Liga das Nações ao projeto sionista de criação do lar nacional judaico na Palestina, a negação do seu direito à independência. Reconheceram nisso a negação do seu direito à independência. Os palestinos se sentiram espoliados. Naturalmente, os palestinos se opuseram ao projeto de criação do lar nacional judaico na Palestina, desde o primeiro instante. Logo que tiveram conhecimento da Declaração Balfour e tentaram por todos os meios impedir a sua realização, pois temiam que dela resultasse a sua submissão, como de fato aconteceu, não só política, mas também econômica, aos judeus, passando assim do domínio do Império Otomano
para o domínio judaico com intervalo de dominação britânica. Os palestinos apresentaram protestos contra a Declaração Balfour, à Conferência da Paz de Paris e ao governo britânico. A primeira manifestação popular contra o projeto sionista teve lugar a 2 de novembro de 1918, primeiro aniversário da Declaração Balfour. Essa manifestação foi pacífica, mas a resistência palestina logo se tornou violenta, expressando-se em ataques contra os judeus que degeneravam em confrontos sangrentos. De modo geral, as erupções de violência eram cada vez mais graves à medida que o mandato britânico se prolongava e a colonização judaica na Palestina se estendia e fortalecia. Os acontecimentos se desenrolavam segundo uma sequência que se tornou habitual. Os acontecimentos se desenrolavam segundo uma sequência que se tornou, portanto, habitual. A resistência palestina aconteceu também na revolta de 1936 a 1939. Em abril de 1936, distúrbios locais entre árabes e judeus degeneraram numa revolta generalizada dos palestinos. A revolta já não se opunha apenas à colonização judaica. Dirigia-se, sobretudo, contra as autoridades britânicas, o poder estrangeiro de quem os palestinos exigiam a constituição de um governo nacional. Tendo chegado à conclusão de que os palestinos não renunciariam à independência, os britânicos encararam, em 1937, a hipótese de dividir a Palestina em 2 estados. Veja bem, isso em 1937. Os britânicos encararam a hipótese de dividir a Palestina em 2 estados, um árabe e o outro judaico. Essa solução foi rejeitada pelas 2 partes. Os judeus que viam nesse plano um desvio da política oficial, não só britânica, mas também internacional. Não aceitavam a ideia de criar o Estado judaico só numa parte da Palestina, o que aparentemente significaria renunciar à reivindicação da totalidade da região, que era o que eles desejavam. Os palestinos, por sua vez, não renunciavam a seu território. Essa divergência se mantém até os dias de hoje, conforme todos nós temos conhecimento, haja vista os episódios recentes dos ataques do grupo Hamas a Israel e o revide israelense que está em processo no momento. É importante observar, meus amigos, que o conflito entre judeus e palestinos teve início no século XIX, quando os judeus sionistas expressaram o desejo de criar um Estado moderno em sua terra ancestral e começaram a criar assentamentos na Palestina, já desde o século XIX, na época ainda controlada pelo Império Otomano. Tanto israelenses quanto palestinos reivindicam sua parte da terra com base na história, na religião e na cultura. As grandes potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial decidiram o destino da Palestina a favor dos judeus. Este é um fato objetivo, servindo-se para isso da Liga das Nações, configurando desta forma a prepotência que sempre caracterizaram as relações internacionais ao longo da história. Os palestinos viram no patrocínio que deram primeiro à Grã-Bretanha e depois à Liga das Nações, ao projeto sionista, ao projeto judaico de criação do lar nacional judaico na Palestina, a negação do seu direito à independência, conforme nós afirmamos anteriormente. Desde então, houve muita violência e controvérsia em torno da questão, assim como vários processos de negociações de paz durante o século XX. O Estado de Israel foi fundado em 1948, após o plano de partilha elaborado pela Organização das Nações Unidas, que dividiu a região então sob domínio britânico em estados árabes e judeus. Como resultado dessa partilha,
Os territórios ocupados por Israel, no fim da Segunda Guerra Mundial, constituíam cerca de 78% da Palestina. Em maio de 1948, houve a ocupação da Palestina pelos judeus, quando muitos deslocados de guerra e refugiados judeus da Segunda Guerra Mundial migraram para o novo Estado soberano. Ficaram fora de Israel a cadeia de baixas montanhas do centro e do sul da Palestina, a chamada Cisjordânia, assim como a faixa de Gaza. Jerusalém ficou dividida, a parte oeste da cidade, extramuros, ficou do lado de Israel. A cidade antiga e o bairro extramuros a norte ficaram do lado palestino. Aqui nós temos o mapa que mostra a Palestina como ficou com o plano de divisão da ONU em 1947. Aqui, nesse mapa, o que está na coloração amarela corresponde ao Estado Árabe, o palestino, enquanto em laranja está como ficou definido pelo plano de divisão de partilha da ONU em 1947, o Estado judeu passa a ter essa coloração laranja. Então este é o gráfico, este é o mapa, conforme ficou o plano de partilha da ONU em 1947. Aqui os palestinos ocupando esse espaço em amarelo e os judeus ocupando esse espaço em laranja. E foi esse espaço aqui que passou a se constituir, ser chamado de Estado de Israel. Foi constituído a partir da decisão tomada pela Organização das Nações Unidas. Mais uma vez, nesse plano de partilha, quer dizer, enquanto o Estado de Israel foi fundado em 1948, o Estado da Palestina não foi constituído. E o que fica bastante evidenciado, isso não apenas a partir depois da Segunda Guerra Mundial, mas já muito desde o final da Primeira Guerra Mundial, os palestinos reivindicam estabelecer um Estado palestino soberano e independente. Grande parte dos palestinos, é importante observar isso, grande parte dos palestinos aceita as regiões da Cisjordânia e da faixa de Gaza como território para o futuro Estado palestino. A Cisjordânia e a faixa de Gaza são exatamente essas regiões aqui. Então aqui está a Cisjordânia, fica aqui, e a faixa de Gaza fica aqui nesse ponto. Então, repetindo, grande parte dos palestinos aceita as regiões da Cisjordânia e da faixa de Gaza como território para um futuro Estado palestino. Muitos israelenses também aceitam essa solução. Uma discussão em torno dessa solução ocorreu durante os acordos de Oslo, que foi assinado em setembro de 1993 entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, que permitiu a formação da ANP, que é a Autoridade Nacional Palestina. Apesar da devolução da faixa de Gaza, que estava ocupada por Israel, e de partes da Cisjordânia para o controle palestino, um acordo final ainda precisava ser estabelecido. Para isso, seria preciso resolver os principais pontos de discórdia, que são a disputa sobre Jerusalém, o destino de refugiados palestinos que se espalharam pelos países vizinhos da região, como a Síria, a Jordânia, o Líbano e o próprio Egito. Então, muitos refugiados palestinos saíram da Palestina diante da presença depois da criação do Estado de Israel. Além
além de ser resolvida a questão da disputa sobre Jerusalém, que é reivindicada tanto por palestinos como por judeus, tem que também resolver o destino de refugiados palestinos, e eles têm que recuperar suas propriedades que foram absorvidas pelos judeus, e também o fim dos assentamentos judaicos na Cisjordânia, que depois nós vamos mostrar um gráfico que mostra que continuamente Israel tem incentivado a ocupação da Cisjordânia por colonos judeus. Apesar de vários acordos e planos de paz, como os de Camp David e das negociações do chamado Quarteto para o Oriente Médio, Estados Unidos, União Europeia, Rússia e ONU, a situação ainda se encontra em um grande impasse. Um fato evidente: a história de Israel tem girado em torno de conflitos com palestinos e nações árabes vizinhas, que vêm sendo sacudidos por guerras e confrontos entre judeus e árabes, que não concordam com a divisão territorial das antigas terras palestinas, como que se estabelece no momento atual. Desde a criação do Estado de Israel, o conflito que o opõe aos palestinos tem sido o epicentro de um conflito entre Israel e o conjunto dos países árabes, com fortes repercussões mundiais. Houve guerras com o Egito, a Jordânia, a Síria e o Líbano, mas sem que a tensão na região diminuísse. Durante esse período, Israel ocupou a Península do Sinai, a Cisjordânia, a faixa de Gaza, as colinas de Golã e o sul do Líbano, depois da Guerra dos 6 Dias contra o Egito, a Síria e a Jordânia em 1967. E o resultado dessa Guerra dos 6 Dias, em 1967, significou o domínio efetivo de Israel na região. Nós temos aqui um mapa que mostra as conquistas israelenses na Guerra dos 6 Dias. Essa parte alaranjada que vocês vão ver aqui no mapa, correspondente às colinas de Golã, na Síria, a Cisjordânia e a Península do Sinai, incluindo a faixa de Gaza, foram conquistados por Israel na Guerra dos 6 Dias. Então está aqui. Então, Israel, que já governava esse espaço, passou a governar tudo isso. Anos depois, Israel fez um acordo com o Egito, devolvendo a Península do Sinai ao Egito. De modo que hoje o Egito se mantém numa postura muito passiva em relação a Israel, em relação aos confrontos que existem na região. Mas Israel continua presente nas colinas de Golã, e essa região aqui da Cisjordânia, que foi ocupada por Israel na Guerra dos 6 Dias, se tornou objeto de ocupação crescente por parte de colonos judeus, conforme nós vamos lhes mostrar no mapa a seguir. Esse mapa que nós vamos lhes mostrar mostra como era a situação da Palestina em 1946, em 1947, em 1967 e o que passou a haver de 2011 em diante. Dá para observar o seguinte, que a Palestina, que é representada pela coloração alaranjada no mapa, foi sendo reduzida progressivamente graças à dominação israelense na região.
Observe aqui para esse mapa. Palestina era isso aqui, em 1946. Em 1947, com o plano de partilha da ONU, Israel passou a ocupar essa parte aqui em amarelo e os palestinos passaram a ocupar essa região, esses territórios aqui na coloração laranja. Aqui nós temos em 1967, depois da Guerra dos 6 Dias, quando houve um acordo de Oslo, por exemplo, se admitiu, o acordo estabeleceu que Israel continuaria governando esse espaço e os palestinos, através da Autoridade Nacional Palestina, governaria a Cisjordânia e também a faixa de Gaza. Só que a faixa de Gaza, houve um conflito entre os palestinos, entre o Hamas, que passou a exercer seu domínio na faixa de Gaza, e a Autoridade Nacional Palestina, que continuou governando a Cisjordânia, que é essa região aqui. E aqui nós temos a situação que prevalece hoje, em que nós temos o Estado de Israel e a Cisjordânia cada vez menos ocupada pelos palestinos, diante da colonização judaica que está se processando nessa região. Então, aos palestinos restaram poucos pedaços da Cisjordânia e a faixa de Gaza, que aqui está apresentada. Então dá para perceber que a evolução do conflito entre judeus e palestinos fez com que Israel conquistasse progressivamente o território da Palestina, de 1947 até o momento atual. Esta situação não pode continuar, porque é gerador de conflito permanente entre judeus e palestinos. Esta é uma das condições, quer dizer, a saída dos colonos judeus da Cisjordânia é uma das condições para que a paz possa ser celebrada, se houver condições de celebrar a paz entre judeus e palestinos. Essa situação não pode continuar, repito, porque é gerador de conflito permanente entre judeus e palestinos. O mapa da Palestina tem se modificado ao longo dos anos, conforme nós mostramos. Esse gráfico aqui, essa figura, mostra claramente, a Palestina era isso tudo aqui. Hoje se transformou nisso, graças à ocupação e à dominação do Estado de Israel no território da Palestina. Então o mapa da Palestina tem se modificado ao longo dos anos, com o avanço de Israel sobre o território palestino. Dificilmente a paz entre judeus e palestinos poderá ser celebrada mantidas essas condições. Pode-se afirmar, meus amigos, que só há uma solução para o conflito entre o Estado de Israel e os palestinos. De um lado, Israel precisa aceitar a Constituição do Estado palestino, buscar uma solução justa e negociada sobre Jerusalém e sobre o destino dos refugiados palestinos e acabar com os assentamentos judeus na Cisjordânia. E de outros, palestinos precisam reconhecer o Estado de Israel, porque nem palestinos nem israelenses podem impor sua vontade um ao outro. Essa é que é a realidade objetiva. Nem os sionistas, ou seja, os judeus, nem os grupos extremistas, quando eu falo sionistas, é que são os extremistas judeus, e os grupos extremistas palestinos, no caso específico, o Hamas, terão condições de impor sua vontade pela força das armas na Palestina.
Não tem condições. O grande estrategista militar Clausewitz, o general Clausewitz, escreveu um livro sobre a guerra, através do qual ele afirmava que o objetivo da guerra é aniquilar o inimigo. Então eu afirmo que a tese de Clausewitz não se aplica ao conflito Israel-Palestina. Porque nem Israel, nem a Palestina, nem os palestinos, podem aniquilar um ou outro. Só há uma solução para o conflito na região: os judeus e palestinos celebrarem a paz e a conciliação. A construção da paz só poderá acontecer se o povo judeu em Israel e no mundo inteiro, bem como os palestinos, repelirem politicamente os extremistas que exercem poder em seus territórios e constituírem governos, tanto em Israel quanto na Palestina, que busquem a conciliação entre os povos judeu e palestino. Esta seria a forma de evitar a continuidade do conflito entre o Estado de Israel e o povo palestino, que poderá evoluir para uma guerra regional envolvendo todos os países da região. A passagem de uma guerra regional para um conflito global pode acontecer também com o envolvimento das grandes potências militares, com os Estados Unidos e a União Europeia ao lado de Israel e Rússia e China ao lado dos palestinos. Precisamos evitar que o conflito entre o Estado de Israel e o povo palestino se transforme no epicentro de uma nova guerra mundial. Só a paz entre palestinos e judeus evitará o pior para seus povos e para a própria humanidade. São essas, meus amigos, as considerações que eu teria a fazer. Eu gostaria de lhes informar que toda essa nossa apresentação ela foi baseada em pesquisa que nós realizamos. Por exemplo, numa publicação de 3 autores: John Barton, Julie Bowden, Winfried Erdmann. O título do livro é The Original History: God, Israel and the World. E esse livro foi publicado pela Publish Company em 2004. Uma outra publicação que nós pesquisamos foi a History of Israel. Foi publicado por Aaron Bregman, pela Palgrave Macmillan em 2002. Analisamos também a publicação da Comissão de Justiça e Paz. Essa publicação tem o título A Palestina, e ela foi publicada pelas CNIR/FNIRF em Portugal em 2002. E, finalmente, também nós analisamos a publicação de Roger Friedland e de Richard Hecht, to Really Jerusalém, University of California Press, em 2000, para governar Israel, traduzindo literalmente para o português. E, finalmente, a última publicação que nós pesquisamos foi a de James Galvin, cujo título é The Israel-Palestine Conflict, 100 Years of War. E essa publicação, quer dizer, o conflito Israel-Palestina, 100 anos de guerra. Esse livro foi publicado pela Cambridge University Press em 2005. Então, meus amigos, nossa apresentação ela foi respaldada numa pesquisa que nós realizamos, e o que nós procuramos fazer foi esclarecer de forma objetiva, clara,
a natureza do conflito, as suas origens, as origens do conflito entre judeus e palestinos, que necessariamente precisa chegar ao fim para evitar que os efeitos desse conflito se traduzam não apenas numa guerra regional, mas também na Terceira Guerra Mundial, se ela efetivamente acontecer e se os contendores utilizarem os seus armamentos nucleares, isso significará o fim da própria humanidade. Então, espero que tenha sido esclarecedora a nossa apresentação. Deixo aqui meu abraço fraternal.